No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto das escolhas de Bolsonaro no Congresso Nacional. O debate foi gravado no dia 23 de novembro. Para essa reflexão, o Jornal da Gazeta recebe os cientistas políticos Pedro Fassoni, professor de Política Brasileira Contemporânea da PUC de São Paulo, e Rodrigo Brando, professor de Sociologia das Organizações no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu agradeço muito a presença de vocês. Bom, o presidente eleito Jair Bolsonaro já entendeu que montar uma equipe de governo não é um passeio. Ele já está sentindo isso. Eu quero saber, na sua avaliação, o que é que Jair Bolsonaro está exibindo. Se ele está mostrando pragmatismo, cautela, como aconselhou o vice dele, o general Mourão, ou se está se submetendo às exigências de aliados. Professor. Bom, a campanha do Bolsonaro foi monotemática, né, pautada principalmente na questão da segurança pública, com uma ênfase na questão da ordem. Inclusive, pouco se discutiu, até porque ele não participou dos debates, né, questões relevantes como saúde, educação, outros temas que costumam ser debatidos nas campanhas eleitorais. Então, de fato, ele não tinha uma estratégia, um plano muito claro a respeito dessas questões. Eram propostas muito vagas, muito genéricas, enfim, né? Mesmo quando se falava de educação, por exemplo, falava... Sim, mas agora, na transição, o que ele está mostrando? Está mostrando a dificuldade de compor o ministério, né, porque tem uma coisa inédita nessa tentativa de montar o ministério, que é o fato de que as antigas bancadas partidárias estão dando lugar às chamadas bancadas temáticas. Então não são as lideranças dos partidos políticos que ajudam o presidente eleito na indicação dos futuros ministros, mas são grupos ligados a ruralistas, evangélicos, forças armadas, as frentes parlamentares. As frentes parlamentares, então não os partidos. Então isso acaba fazendo com que seja mais difícil também reconhecer quais são os líderes institucionais que vão participar desse processo. Mas ele está mostrando que está se submetendo a essa pressão de aliados, porque são aliados, aqueles que estão ali. Eu quero fulano de tal, como aconteceu com o ministro, na escolha do ministro da Educação. Aí houve pressão e ele voltou atrás, não quero. Não, então mudou. No fundo, assim, não só a questão da formulação de um ministério, o fato é que o Bolsonaro está entendendo agora que a fala dele tem que ser diferente da fala do candidato. O que ele falava como candidato tinha um peso e agora, como presidente eleito, embora não empossado, tem outro. E, inclusive, isso ficou claro, por exemplo, quando na campanha ele foi falar da China e os chineses já soltaram uma nota muito dura. Falaram, espera um pouquinho, somos os maiores parceiros comerciais de vocês. Com relação à mudança da embaixada, que não é só mudar de endereço, né, de Tel Aviv para Jerusalém, tem uma repercussão geopolítica importante. Então, ele está entendendo as dificuldades da presidência da República. E com relação à confecção do ministério, não tem como ele apenas imaginar que ele vai escolher nomes técnicos e pessoas que têm uma representatividade simbólica muito grande, como foi o caso do Sérgio Moro. Então agora, os outros ministros estão sendo escolhidos, mas especialmente por uma questão também de afinidade ideológica com a agenda que era colocada em campanha. Então, aí é que está. Bolsonaro cantou em prosa e verso na época de campanha que ele jamais iria praticar o toma lá da cá, tão clássico da política brasileira. Mas nós estamos vendo agora, na escolha de ministros, com essa pressão em cima dele, das frentes parlamentares, que o professor Fassoni me lembrou, mencionou, a evangélica, a ruralista, dos militares, a chamada da bala, né? Tem esses vários grupos lá já dentro do Congresso. Bolsonaro, então, ele não exibe que ele se submete ao toma lá da cá dos partidos. Porém, ele está mostrando que ele se submete a um novo estilo de fazer política, que é um fisiologismo ideológico. Mas aí veja bem, olha só, qual presidente da nova república chega para ser empossado e pode bater no peito dizendo o seguinte: ganhei sem partido, porque ele não tinha um partido. O PSL, antes da entrada dele, tinha um deputado eleito em 2014. Quando ele entrou,
mas 7 se juntaram, foram para 8. Hoje é a segunda maior bancada. Fez governadores, fez senadores da República, elegeu praticamente todos os filhos. O vice de um outro partido, PRTB, também era um partido nanico. E nas assembleias legislativas, Brasil afora, elegeu muita gente. Não tinha dinheiro, não tinha estrutura partidária, não tinha tempo de televisão. Então, de uma certa maneira, ele chega com um poder muito maior do que os outros que tinham que realmente fazer o toma lá da cá. Agora, o que ele verbalizou necessariamente não vai ser realizado, porque, outra coisa, ele conhece como funciona o legislativo, ele lá esteve por 27 anos. Então, o discurso dele foi um discurso anti-PT, anti-Lula, anti-política e anti-sistema. Anti-PT e anti-Lula, tudo bem, a gente entende que é um alinhamento ideológico. Agora, anti-sistema e anti-política ele nunca foi, ele sempre esteve lá dentro. Agora, é óbvio que ele vai se submeter à pressão, mas ele tem um poder de negociação muito melhor. E por quê? Porque ele tem estabelecido uma conexão direta, mesmo depois da eleição, com o seu eleitor, via redes sociais. Está exibindo, professor Fassoni, o Bolsonaro e também o líder dele, Onyx Lorenzoni, que deve ir para a Casa Civil, eles mostram terem habilidade para articulação política com o Congresso? Eu acho que não. Né? As condições objetivas para eles são mais difíceis. Eu divirjo um pouco do meu colega, do professor Rodrigo, pelo seguinte: nos governos Fernando Henrique, Lula, Dilma, os partidos majoritários, no governo Fernando Henrique, PSDB, PFL, no governo Lula, Dilma, os maiores partidos tinham bancadas com 80, 90, até 100 deputados federais. Hoje está mais pulverizado. Então, mesmo o PSL tem uma bancada de 52 deputados federais eleitos, se eu não me engano, que representa pouco mais de 10% do total de cadeiras na Câmara dos Deputados. Não aprova nada, né? Então, agora, aumentou a pulverização. Tem cerca de 30 partidos com representação no Congresso Nacional, com pelo menos um representante eleito, e que vai tornar bastante difícil, inclusive. Essa tentativa do Bolsonaro de diminuir o número de ministérios e centralizar as decisões, criando superministros, fundindo pastas, colocando Sérgio Moro como superministro da Justiça e Segurança Pública, Paulo Guedes, juntando Fazenda e Planejamento, mas também por exemplo. Parou aí essa coisa do super. Mas isso acaba dificultando a articulação com outros representantes da sociedade civil, com os sindicatos patronais, associação comercial, industriais, banqueiros, entre outros também, o que me lembra também, pelo menos em parte, o que aconteceu com o governo Collor, que acabou perdendo apoio justamente por conta dessa tentativa de quebrar essa lógica do presidencialismo de coalizão. Então, o futuro está em aberto, é muito difícil saber o que vai acontecer, porque ele ainda nem assumiu. Mas lideranças de partidos políticos já estão expressando que se o presidente eleito não negociar com os partidos, que ele não vai ter os votos que ele precisa para cumprir a agenda reformista que ele já mostrou que ele com a qual ele já se comprometeu. Não, mas vamos lá. Quer dizer, isso leva a gente a pensar que esses líderes dos partidos estão falando muito claramente para o Bolsonaro, vai ter que dar cargo sim, nós queremos. Mas é que a gente também não conhece muito bem a cara desse novo Congresso, dessa nova legislatura. Muitos deputados... A cara já dá para conhecer, não sabemos a força que tem, mas né? eles são de primeiro mandato, ainda não estão muito acostumados ali com esse jogo de poder, então a gente não sabe realmente qual que vai ser a moeda de troca. Não, nós não sabemos isso e também não sabemos nem a respeito da articulação política, porque ela ainda ninguém está empossado, né? Então calma que o governo não começou ainda. Então uma avaliação ainda está no plano da hipótese. Não, mas já está assim, tipo nomeado, apalavrado. Está construindo. Anunciado, apalavrado, mas está em construção, é um processo em construção. O que acontece é que a gente vai imaginar o seguinte, o PSL é a segunda maior bancada, tem razão o Pedro que não dá pouco mais de 10%, não dá 10%, tudo bem, mas tem o PSL, provavelmente na janela partidária, possa superar o PT, que é a maior bancada. E vai superar. Deve superar. Além disso, você tem provavelmente o Democratas e o MDB, que eu não me lembro de algum governo que eles não estivessem na base de coalizão. Então já é força e ali não são novatos, não são neófitos, é gente que conhece o sistema e está lá há muito tempo. As bancadas temáticas, militares, evangélicos, funcionalismo público, mas tudo isso vai dar respaldo ao Bolsonaro.
Isso, aliás, isso começou a ficar claro ainda na campanha, quando, por exemplo, os ruralistas já haviam abandonado o barco do Alckmin e ido para o Bolsonaro, isso já ficou claro. Então, assim, força terá. Agora, como ele vai conduzir, aí é a questão, porque o candidato foi uma coisa, o candidato falou diretamente com o eleitorado via rede social, agora ele precisa exercer liderança política, e a liderança política existe o quê? Um conhecimento de causa desse sistema. Agora, professor, quem que tem mais força política no comando das votações lá no Congresso, na Câmara, no Senado? São essas frentes parlamentares que tem uma bandeira e que tem um número X de parlamentares, ou são os líderes dos partidos dessas frentes? Isso é uma negociação constante, você não pode assumir que o líder de partido consiga fechar a questão em todo o partido, porque você tem dissidência. Agora, se você pegar... E a frente consegue? Também não consegue sempre, mas a frente se articula dentro de um tema. Então, veja só, é muito mais fácil você fechar a questão dentro de um grupo temático que, por exemplo, está destinado à discussão da educação, da reforma da Previdência ou da segurança, e eu não tenho dúvida que, por exemplo, tateando o começo aí, o Bolsonaro vai em temas que ele já apresentou campanha, e já parece ser isso: escola sem partido, redução da maioridade penal, flexibilização do Estatuto do Desarmamento, são temas que ele vai tateando. Tudo muito claro, né? Qual é a posição? Tudo muito claro, ideologicamente claro desde a campanha. Agora a questão é o seguinte, outras discussões são mais profundas, como por exemplo, uma reforma da Previdência. Então eu penso que ele vai tatear nesses temas que eles são mais confortáveis, inclusive com os novatos, do que depois partir para de início queimar o capital político numa negociação da Previdência. Tanto que quiseram colocar na conta do Temer, que está de saída, esse tipo de reforma. E a gente sabe que ele não tem capital político para, em fim de mandato, aprovar. Então, assim, não dá para dizer se a bancada é temática ou se o líder do partido vai ter poder. Porque isso nós vamos ver. É, em tudo, uma eleição de 18 diferente do que nós vimos. E provavelmente esse governo vai trazer algumas novidades que nós também não conhecíamos. Agora, professor Fassoni, assim, pela declaração dos líderes dos partidos partidos aliados de Bolsonaro, é de se supor que, ao final, Bolsonaro vai ter, sim, que manter o antigo loteamento de cargos, etc., para amarrar, vamos dizer, essas forças políticas em torno daquilo que ele pretende, em torno da agenda política que ele já elaborou e quer cumprir? É muito provável, tanto é que só se discute isso agora, né? A indicação para cargos no primeiro, segundo e terceiro escalão de governo, Ministério, Secretaria, Presidência de empresas estatais, né? Caixa Federal, Petrobras, Banco do Brasil, Correios, enfim, então é isso que está sendo discutido, né? É claro que também essas indicações têm uma relação com uma tentativa de construção de uma base de sustentação parlamentar, isso é inegável, mas também com alguma afinidade. A questão é que não há um consenso dentro dos próprios ministros do futuro presidente, né? Então, quer dizer, eles estão batendo cabeça. Tem alguns que, o Paulo Guedes, por exemplo, que é um neoliberal, globalista, por assim dizer, defende a integração comercial, alguns outros já têm uma visão muito mais provinciana da realidade, então há discussões sérias dentro da própria equipe ministerial. O próprio Sérgio Moro já deu algumas declarações que contradizem até certo ponto o que o Bolsonaro vinha falando, com a questão da segurança, criminalização de movimento social. Mas uma coisa é esse momento da transição e outra coisa é o vamos ver lá depois da posse, né? Sim. Os cenários são diferentes, né? A atuação efetiva na política e esse momento de arranjo. E até o momento nós só estamos discutindo essas discussões na esfera institucional. E tem também que discutir, além de tudo isso, a relação do governo com a sociedade civil. Né? Com os trabalhadores, com as mulheres, com os negros, os movimentos com os sociais, feministas, né, que LGBT, existem, movimento social sem terra, eles sem existem. teto. Eles existem. Então, quer dizer, além dessa discussão da correlação de forças dentro do Congresso Nacional, é preciso discutir também o papel da mídia, das manifestações nas ruas. Então, tudo isso pode... E o papel das redes sociais, porque nós vimos muito bem como funcionou o papel de redes sociais na campanha eleitoral.
Mas com a posse e com um novo governo instalado, é de se esperar que as redes sociais tenham, assim, mantenham a força política que tiveram na fase da campanha? Tá, me permita construir uma hipótese aqui com vocês, enfim, e aí dialogamos a respeito disso. Ficou claro aí que eu já imaginava isso, tive certeza depois, mas eu já imaginava que quem fazia a rede social do Bolsonaro fosse um dos filhos, e realmente estava claro que era um dos filhos que melhor entende aí a dinâmica das redes, e ele foi construindo. Então, assim, a partir das manifestações de 2013, mas essencialmente naquele sentido antipetista e com o impeachment da Dilma em 2016, o Bolsonaro já tinha capturado o imaginário nas redes sociais. E ele capturou esse imaginário porque ele dominou uma linguagem das redes, que é uma linguagem superficial em conteúdo e superficial na sua forma. É uma linguagem que os jovens chamam de lacração e, além de tudo, construída em memes. Isso ele capturou, dominou, e quando os outros tentaram, ele já reinava de maneira olímpica nas redes sociais. Agora a questão é a seguinte: quando você for discutir a reforma da Previdência e quando você tiver que se comunicar com o brasileiro, com o cidadão, e aí o Pedro coloca com os movimentos sociais, com o trabalhador, com todos esses, aí não vai ser só pelo Twitter, não vai ser só pelo Facebook, não vai ser só pelo WhatsApp. Ele tem que mostrar uma capacidade de comunicação na construção de consensos e de diálogo. Vale ressaltar, houve uma dificuldade enorme na construção do Plano Real. O Plano Real não foi um plano que controlou a inflação, mudou a moeda, mas ele também pensava em estabilizar a economia e o sistema político tinha que contribuir. Fernando Henrique foi cotidianamente, enquanto ministro, depois candidato, ou mesmo na condição de presidente, comunicando cada fase do... Quero ver se Bolsonaro vai conseguir romper a redoma das redes sociais e fazer essa comunicação, por exemplo, para aprovar uma reforma difícil como essa. Bom, e depois de 1º de janeiro, toda a pompa, circunstância, tudo aquilo que nós sabemos que compõe o ritual, a liturgia da posse. O que vai ser a prova de fogo do presidente eleito Jair Bolsonaro? Eu acho que as reformas, né? Principalmente a reforma... Mas de cara, em janeiro? Sim, geralmente essas reformas importantes costumam ser aprovadas logo no... Tem que ser nos 100 primeiros dias, nos primeiros dias de nos governo. 100 primeiros dias. Pelo menos. Onde 3 meses. Gordura para em 3 meses, debater e aprovar? É porque a lua de mel está grande. Apresentar, debater e aprovar. Eu não queria nem cortar o Pedro, mas só porque o Pedro falou do Paulo Guedes, eu acho que mais do que a reforma, eu acho que um ponto assim, é o Bolsonaro, que sabidamente foi estatizante, intervencionista e corporativista, ter escolhido como lastro na campanha o Paulo Guedes, sabidamente considerado aí um ultraliberal. Para mim, eu acho que a prova de fogo é quanto tempo o Paulo Guedes continua no governo Bolsonaro, porque essa sinalização foi feita para o mercado durante toda a campanha. O senhor vê essa vulnerabilidade de Paulo Guedes, né? Essa dúvida se ele continua ou sai? Não, provavelmente ele permanece. Inclusive, eu tenho uma outra hipótese. Né? Vamos. Porque nós pensamos, o Bolsonaro está há quase 30 anos no Congresso Nacional como deputado federal e sempre foi, ele mesmo reconhece, um deputado de pouca expressão, chamado baixo clero da Câmara dos Deputados. Né? Ele nunca disputou um cargo majoritário, prefeito de município, governador de estado, e nunca teve também essa popularidade tão grande, né? Justamente por conta da sua relação com o período militar, que foi bastante intervencionista, inclusive na área da economia, estatizante, inclusive. Então foi somente a partir do momento em que o Bolsonaro aderiu às chamadas forças do mercado, a ideia da abertura comercial, privatização de empresa, Estado mínimo, flexibilização trabalhista, que ele conseguiu o apoio do empresariado. É importante também levar em consideração que até pouco tempo atrás o candidato preferido do establishment não era o Bolsonaro, e sim o Alckmin, que diante da dificuldade dele crescer nas pesquisas não decolava, então acabaram migrando para a candidatura do Bolsonaro. Então é muito provável que o Paulo Guedes seja um dos ministros mais fortes e, como dizia o Magri, imexível no seu governo. Imexível. Sei lá, vamos ter que acompanhar, veremos. Esperar, ver quantas indagações. E eu agradeço muito aos professores. Né, trazer aqui subsídios para a nossa reflexão. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite.